apresentar a Michele Ferreira. Michele é mestre, né, Michele? E tem a formação em Mindfulness, e ela trabalha com um assunto super importante, que faz parte da vida de todo mundo, né? Um dia a gente sempre sente dor, às vezes mais até do que gostaria. Então, acho que vai ser muito interessante para todo mundo. Eu te agradeço pela presença e vamos então deixar a palavra com você e a gente vai discutindo ao longo da apresentação. Muito obrigada, viu, Michele? Prazer, então, Vânia. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Agradecer ao convite também. A gente já está há alguns anos, eu acho, juntos aqui nesse processo, e eu me sinto muito feliz de estar aqui, trazendo algo que faz parte da minha rotina e também foi pelo motivo pelo qual eu fui buscar o Mindfulness, né? Então, vou contar brevemente assim a minha história. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com dores crônicas. Na verdade, eu iniciei por conta do esporte, né? Então, o esporte me trouxe para a fisioterapia, então eu comecei a trabalhar com esporte, e aí atletas, e depois eu fui para um perfil mais de pacientes com dores crônicas. E aí chegou um momento na minha carreira que eu olhei e falei, tá faltando alguma coisa aqui, né? E junto com essa percepção, a ciência também foi evoluindo muito em relação ao que é a dor, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas aí quando eu fiz a formação do Mindfulness, eu falei, caramba, era exatamente isso que estava faltando na minha visão, né? Então hoje eu trabalho muito com a fisioterapia atrelada ao Mindfulness. O Mindfulness, ele somou demais assim para minha forma de lidar com os meus pacientes. Então, eu falo que todo profissional da área da saúde precisava vivenciar um pouquinho para modificar, talvez, a visão até com que a gente olha para o outro. Então, por esse motivo, eu estou cada vez mais aí falando sobre o tema, divulgando, visto que é extremamente importante a gente ter essa ferramenta, né? Eu chamo de uma ferramenta terapêutica que a gente usa com os pacientes com dor crônica. Bom, então, para começar, eu queria disponibilizar os meus contatos, né? A minha rede social é o meu nome, Michele Ferreira Físio, e o meu e-mail, caso vocês queiram. Eu estou disponível para a gente discutir e conversar um pouquinho sobre dúvidas que vão surgindo ao longo do tempo, né? Depois da aula. Então, o objetivo aqui explicar para vocês um pouco, não sei quantos de vocês são profissionais da área da saúde, quantos de vocês trabalham com dor, mas a verdade é que todo ser humano, como você disse, né, Vânia, vamos sentir dor em algum momento da vida, e o que a gente quer quando a gente sente dor é se livrar desse sofrimento o quanto antes, né? Visto que talvez, por algum motivo, até mesmo culturalmente, a gente entende que dor é algo errado no nosso corpo, né? Então, nesse caso, a gente precisa se livrar de algo que está errado ou entender melhor o que está acontecendo. Então, começa daí, né? Muitos dos nossos pacientes, eles chegam no consultório querendo que você resolva o problema deles, que você tire a dor deles com um piscar de olhos, né? Então, esse modelo é um modelo comum, né? E até a expectativa dos pacientes em relação a isso, mas eu quero que vocês reflitam agora um pouco sobre o que é dor, né? Por que será que a gente sente dor? Qual é o objetivo da dor no nosso corpo, né? A grande parte das pessoas acreditam que a dor ela é a sinalização de algo errado, um machucado. Então, por exemplo, cortei o meu dedo com papel, esse cortinho ele pode ser fonte de muita dor. E eu acredito, então, que a dor ela está aqui, naquele local onde foi o corte, e não entendo muito bem sobre as questões de relação de intensidade de dor, né? Na maioria das vezes, a gente acha que quanto mais dor a gente sente, pior foi o machucado. Mas quando a gente olha para um cortinho de dedo, dói pra caramba e é algo extremamente superficial, não é? Então, por esse motivo, eu trago para vocês hoje uma reflexão sobre o modelo que a gente vivencia na saúde, na área da saúde, né? Que a gente chama esse modelo de um modelo biomédico. Esse modelo, ele parte do pressuposto de que toda dor, ela tem a sua origem em alguma estrutura do corpo. Então, é comum a gente travar a coluna ou ter uma dor na coluna e, obviamente, passar várias coisas na nossa cabeça, e muitas pessoas acabam atrelando, até profissionais da saúde, a causa da dor como um agente mecânico ou físico, né? Então, muitas pessoas acabam atrelando a dor na coluna
por conta de uma hérnia na coluna lombar, por exemplo. Tá? Mas se eu contar para vocês que apenas 5% de todas as dores de coluna, elas são dores específicas, ou seja, que tem uma relação íntima com uma lesão estrutural, com um machucado. 95% das dores que a gente tem nas nossas colunas, elas são inespecíficas, ou seja, pode ser por outros milhões de motivos, e a gente não tem o menor conhecimento em relação a isso. Tá? E aí, continuando dentro desse modelo biomédico, a gente, tanto diante dos diagnósticos como nos tratamentos, a ideia é, eu tenho uma dor, eu tenho um machucado, eu preciso tratar isso, eu tomo um remédio, eu faço uma cirurgia ou uma fisioterapia, e o que eu espero é que isso se resolva completamente, obviamente, porque, e até mesmo a gente faz às vezes uma analogia do corpo como se ele fosse uma máquina, né? Muitos pacientes acabam falando, mas não tem uma peça, hoje em dia a medicina evoluiu tanto, será que não tem como trocar essa peça do meu corpo como se fosse uma máquina? Eu costumo dizer para eles o seguinte, por acaso você conhece alguma máquina que tenha a idade que você tem normalmente, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60 anos, né? 70, 80? Que máquina que funciona como o nosso corpo humano funciona? Né? Então, a gente tem que tentar, né, aos poucos, modificar um pouquinho esse formato de olhar, né? Visto que a gente está passando por várias crises ao longo da forma como a gente está abordando as dores, principalmente em relação aos opioides, né? Então, a gente passa desde da década de 90 aí, uma crise altíssima, tanto do sistema de saúde, quanto de vício por parte das pessoas, né, e por intoxicação, enfim, a gente acaba acabando, na verdade, com o nosso corpo com tanta medicação, e hoje a gente sabe que opioide tem uma alta taxa, né, de mortalidade relacionada ao uso excessivo dessa medicação. Então, portanto, esse modelo biomédico, ele parte, né, de um pressuposto de que a gente precisa corrigir ou desinflamar a estrutura, e a gente pensa de uma maneira mais minimalista, né? Ou então, quando não se encontra, né, na verdade, uma característica física para justificar aquela dor, a gente acredita, então, que a dor é psicológica, né? E esse termo é um termo que muitas vezes até ofende aquela pessoa que está vivendo aquela dor, justamente porque ela sabe que a dor é real e ela sente a dor no local, mas o médico ou o fisioterapeuta ou enfim o profissional ele relata que não foi encontrado uma justificativa física para aquela dor e portanto ele acaba considerando que aquilo é uma dor psicológica. E esse termo dor psicológica é um termo que a gente está acaba parando de utilizar, visto que ele não é apropriado para o caso da dor, né? Então, essa visão, né, biomédica de que ou a dor é física ou ela é psicológica, acabou gerando muitos conflitos e desqualificando as queixas de pacientes que não tinham suas justificativas em exames de imagem. E talvez por esse motivo, a gente hoje tem uma condição de pacientes com dores crônicas e persistentes de uma maneira muito grande em todo o mundo, né? Esse é um estudo que avalia a incidência, né, de doenças que geram incapacidade nas pessoas no mundo inteiro, e desde 1990, a dor na coluna lombar, por exemplo, ela continua sendo uma das principais dores que incapacitam as pessoas em relação à atividade profissional e em relação às suas vidas de uma maneira geral. Então, ao longo dos anos, isso continua, ou seja, a gente não está conseguindo mudar muito bem essa ótica em relação ao quanto isso está impactando na vida dessas pessoas, assim como outras doenças, né, como a migrânia, que é uma cefaleia primária, dor no pescoço, e a gente está vendo que isso não está sendo muito legal. Então, aqui é um panorama, né, das principais doenças que acometem no mundo inteiro e geram incapacidade nas pessoas. E em laranja é a dor lombar, ou seja, no mundo inteiro nós temos pessoas que sofrem com dor lombar. E isso, ao longo do tempo, se mantém. Ou seja, é possível que o nosso tratamento não esteja sendo efetivo, eficaz com essas pessoas. E por isso, talvez, muitas dessas pessoas estão evoluindo para um quadro de dor persistente e um quadro de dor crônica. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 50 milhões de pessoas com dor crônica. É muita gente, né? Então, a gente precisa tentar olhar de uma forma reflexiva sobre esse quadro. E aí, quando a gente
começou a identificar as questões relacionadas a pessoas que não evoluíam bem do ponto de vista de um prognóstico positivo, nós começamos a entender que a gente estava olhando só para uma parte das questões, né? Então, hoje, nosso modelo, ele passou de um modelo biomédico que partia do pressuposto de que só uma lesão estrutural pudesse justificar a dor, para um modelo biopsicossocial. Então, obviamente que eu sou um ser biológico, mas eu sou um ser que penso, que sinto e que vivo num ambiente social. Então, o contexto que eu estou vivenciando influencia nas sensações do meu corpo, assim como na dor. Então, esse modelo biopsicossocial fez a gente ampliar a visão e principalmente a necessidade de uma visão diferenciada para abordar esses pacientes. Então, a IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, ela propõe que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tecidual real ou em potencial, ou descrita em termos de tal dano. Bom, basicamente, a dor é uma experiência contada pelo paciente ou demonstrada por ele, é uma experiência sensorial e emocional desagradável, ou seja, a dor não é boa, ela é ruim, ela é desconfortável do ponto de vista sensorial e emocional, e que pode ou não estar associada com dano físico, né? Às vezes, o indivíduo ele pode estar achando que tem um machucado, por exemplo, ele pode estar achando que ele lesionou uma perna, mas não necessariamente aquilo aconteceu do ponto de vista físico, mas isso não significa que a dor não é real, tá? Então, para ficar bem claro para nós, é importante entendermos que a dor é uma experiência, ela é uma sensação que envolve as partes, né, as questões sensoriais, cognitivas e emocionais. Não existe como a gente diferenciar ou separar essas entidades que acontecem de uma maneira em conjunto e também interagindo, né? A parte emocional, por exemplo, ela vai influenciar nas questões sensoriais e nas questões cognitivas automaticamente. São áreas do cérebro que se ativam no mesmo momento e que vão fazer o processamento e gerar a experiência de dor. Então, hoje nós conhecemos as principais dimensões que estão relacionadas com a produção da dor, em que nós temos áreas do nosso cérebro que são responsáveis pela parte sensorial, e a gente chama isso de uma área sensorial discriminativa, ou seja, é a área que o cérebro vai identificar que partes do meu corpo isso aconteceu. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está andando e a gente bate o cantinho do dedinho numa quina de uma mesa, por exemplo. Então, a área sensorial, ela vai representar que parte do corpo que isso aconteceu, o quanto que a batida gerou de problema, lesão, dano naquela região. Ao mesmo tempo, nós temos outras áreas, como as áreas afetivas motivacionais, que são próximas à região do sistema límbico, que vão sentir. Eu digo que não tem como você bater o dedinho numa quina de uma mesa e não sentir raiva ou algum tipo de emoção. Não tem como a gente não gerar a ativação da parte emocional ao mesmo tempo. Então, dependendo também da forma como eu me sinto ou venho me sentindo no contexto da minha vida, a dor ela vai ser sentida também de uma outra maneira do ponto de vista emocional. E a parte cognitiva avaliativa, que é a região do córtex pré-frontal, que vai ser responsável por avaliar no ponto de vista racional o que está acontecendo, né? O que fazer com o que aconteceu? Será que eu consigo continuar andando? Ou será que eu devo parar? Ou alguma memória que eu possa gerar naquele momento? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que o dedo ficou com necrose, a pessoa perdeu o dedo porque ela bateu o dedinho na quina de uma mesa. Ou seja, a representação e a percepção diante da circunstância, ela vai depender de todas essas áreas. E principalmente, a gente só vai sentir dor no corpo, né, quando o meu cérebro, a partir dessas 3 áreas principais, irão
avaliar a situação específica que eu estou vivendo como uma situação de ameaça ou perigo para a minha integridade. Isso pode estar relacionada ao perigo para a parte física ou pode estar relacionada com o perigo para a sua integridade, por exemplo, em relação ao quanto do estresse está afetando a sua vida, o trânsito que você precisa passar para chegar em um lugar, num compromisso importante para você. Então, na verdade, não importa muito o tipo de identificação de ameaça que o seu cérebro está percebendo, se ele está percebendo de um estímulo auditivo, visual ou sensorial, o importante é, se isso está acontecendo, é bem possível que eu sinta dor nas áreas específicas, ou na área que eu bati, ou numa área de dor crônica, que não necessariamente eu tenho um estímulo físico acontecendo, mas é o meu cérebro querendo proteger aquela área que ele considera de alguma maneira frágil, então ele vai gerar toda uma proteção em relação à dor. Então, uma coisa importante que a gente precisa entender é que a lesão do tecido, ela não está relacionada com a intensidade da dor. Então, muitas pessoas tinham isso como um parâmetro no passado, né? Hoje nós sabemos que pessoas que têm exames de imagem, que está tudo bem, não tem nada no ponto de vista de lesão, e a pessoa tem muita dor, assim como o inverso acontece. Então, essa informação, ela é muito valiosa. Até nos estudos recentes, a gente já não está se preocupando mais tanto com a intensidade da dor, porque ela é uma representação que pode envolver diversos fatores. A percepção da dor, ela pode envolver muitas coisas, e não é uma mensuração real de quanto realmente de dor que aquele paciente está sentindo, mas sim a forma como ele está percebendo a dor, né? Então, portanto, essa relação não é tão proporcional. Então, se a gente for parar para pensar, né, imagina que esse menino, ele está com essa lesão na perna, né? Então, a gente pode imaginar, meu Deus, como que esse menino, ele deve estar morrendo de dor, né? Ele deve estar sentindo muita dor por conta dessa lesão. E aí, quando a gente amplia um pouquinho a visão, né, saindo desse modelo mais biomédico, a gente vê que esse menino está correndo. E aí você pensa, mas como é que esse menino pode conseguir correr diante dessa situação, né, com essa perna completamente lesionada, né? E aí, se a gente ampliar um pouquinho mais a visão, a gente consegue entender o real motivo pelo qual ele está correndo. E no caso, então, o que acontece nesse momento, né? O cérebro dele está avaliando que o que é mais importante, ele ficar parado, sentindo a dor na perna, ou correr, né? Do ponto de vista que a gente sabe que o nosso cérebro está mais preocupado em fazer a gente sobreviver do que a gente ser feliz, nesse caso é uma clássica, né? Ele bloqueia as vias de dor aqui para poder correr, para poder se proteger, para poder sobreviver. Então, nesse caso, é bem possível que ele não esteja sentindo dor, visto que a atenção dele não está voltada para a perna. Então, nesse caso, a gente consegue facilmente entender um pouco dessa interação do cérebro em relação à dor. Então, a gente está visualizando que o cérebro, ele sempre vai priorizar o que é importante para ele, em termos de sobrevivência. Então, nesse caso, ele vai bloquear ou impedir que as vias de dor estejam presentes para o foco atencional desse indivíduo, tá? Então, a gente vai reconhecer que por mais que a gente imaginasse, né, que antes as questões de artrose, bicos de papagaio, a presença de osteófitos, discos degenerados, era relacionado como a justificativa das dores, a gente precisa entender que isso é considerado uma questão normal também, né? Envelhecer, por exemplo, não é só cabelo branco ou as rugas que a gente tem no rosto, no corpo, mas também internamente, e não necessariamente isso vai desencadear dor, né? Eu lembro que eu trabalhava numa equipe que tinha um médico, e esse médico, ele estava com o hábito de querer operar as pessoas de uma maneira preventiva. Então, ele olhava o quadril, identificava algumas questões de alteração de formação do osso, e ele propunha uma cirurgia para prevenir uma artrose no futuro, né? E coisa que a gente não tem como prever, até porque tudo bem, a artrose a gente pode até ter, talvez todos nós vamos ter um dia, mas isso não significa que isso vai gerar dor, porque a dor ela envolve muito mais fatores do que propriamente a parte física e estrutural.
Então, nós temos dados para afirmar essas questões, né? Hoje nós sabemos que em torno de 50% das pessoas assintomáticas, ou seja, que não têm dor na coluna, elas vão sentir, nós vamos encontrar alterações na imagem dessas pessoas. E a gente não pode afirmar que elas vão ou não sentir dores no futuro, por exemplo. O fato é que essa relação íntima, ela não pode ser afirmada, né? Então, assintomáticos apresentam alterações também nos exames de imagem. Então, hoje nós entendemos que a dor, ela é uma sensação produzida pelo cérebro e a nocicepção é a informação, a sensação de algum perigo eminente no corpo que vai chegar no sistema nervoso central. Antigamente a gente misturava isso. O que a gente achava? Que a dor, ela era uma informação de chegada no cérebro. E hoje nós entendemos que não. A nocicepção é um monte de neurônios que se conversam, que vão chegando, mensageiros, informações, até chegar no sistema nervoso central, dizendo, pode ser que você esteja se machucando aqui, veja bem, atenção. A nocicepção, ela vai levar a informação. Quem vai avaliar e quem vai interpretar aquilo como um perigo, uma ameaça real, é o cérebro. E aí, depois disso, a gente vai sentir, então, a dor. Mas a dor envolve, então, todas essas questões que nós falamos, especialmente, né, o estado emocional, o estado cognitivo e o contexto social que aquele indivíduo está vivendo e a situação que está levando ele àquela questão. Então, resumindo, o estímulo nociceptivo, ele é apenas um estímulo até chegar no cérebro. A partir da interpretação, então, dessas 3 áreas que nós comentamos, e a identificação de um estímulo de ameaça e perigo, o indivíduo vai sentir dor no local. Isso tudo são várias mensagens que vão se passando através dos nervos e gerando uma sensibilização na região específica que o indivíduo ele vai se referir ali naquele momento. Tudo bem, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não estou vendo todo mundo, eu diminuir. Ok? Ok. Bom. Então, nós consideramos que a dor, a origem, né, ela é multidimensional. Então, antes a gente ficava muito preso em causas lineares, né? Isso causa isso, até mesmo diagnósticos, né? Até mesmo hoje em dia os pacientes eles chegam, mas qual que é a causa da minha dor? Né? Então, nós precisamos modificar essa visão para uma visão mais ampla de que ela é multidimensional. Várias dimensões podem estar interferindo naquela condição. Então, eu brinco que cada um de nós somos tipo um copinho, né? Um copinho de cerveja, um copinho de água, um copinho de tequila, um copinho de cristal, e cada um de nós tem uma capacidade de encher esse copo. E quando esse copinho enche e ele extravasa, significa que naquele momento eu não consegui dar conta do que estava acontecendo, em termos de tolerância, seja tecidual, emocional, cognitivo, não importa. Mas o copinho encheu de um tanto de coisas que eu não consegui eliminar, né, que acabou transbordando. E aí, normalmente, é nessa situação que o paciente chega para nós, quando aquilo transbordou, ou seja, ele não está dando conta, e aí ele vai pedir a sua ajuda. Então, a gente vai tentar olhar dessa forma mais ampla para todas as dimensões que podem estar envolvidas no paciente com dor. E aí, tudo isso funciona como se fosse uma teia de aranha, assim, uma teia totalmente conectada, né? Antigamente a gente ficava tentando, através dos estudos de neurociência, identificar as áreas da dor, né? O que causa dor naquele indivíduo, como que funciona, como se fosse um padrão, né? Então, todas as pessoas vão ativar tais áreas X, Y, Z. Então, nós temos áreas conhecidas, mas, na verdade, o que nós sabemos é que a representação do cérebro de cada pessoa é diferente. Então, por quê? Porque cada um de nós tem uma experiência de vida, né? A gente adquire determinadas informações, experiências, memórias, e isso vai fazer com que essa teia, essa conexão, ela seja completamente individualizada para cada uma das pessoas. Então, por isso que não adianta a gente usar muitos protocolos em relação ao tratamento, porque cada um de nós vai ter um estímulo
que vai ser o cara que vai desencadear toda a ativação nessa teia, toda a ativação dessas conexões, né? E aí isso vai desencadear a sensação de dor. Então, é preciso que a gente olhe além, né, dessas questões mais físicas e biomédicas para tudo que está passando na cabeça do indivíduo com dor. E, além disso, nós sabemos também que indivíduos que sofrem com dor crônica, né, que tem dor há mais de 3 meses, especialmente nesses casos, são indivíduos com mais de 10 anos de dores, eles apresentam uma alteração da massa cerebral, em termos de substância cinza e substância branca, né? O que acontece é que é como se áreas do nosso cérebro, elas gerassem um padrão automático, né, como nós já conhecemos, e acaba diminuindo a atividade de outras áreas. Então, muitas pessoas, elas acabam até tendo dificuldades de concentração, dificuldades de aprendizagem, tem pessoas que param de trabalhar, param de estudar por conta de dores, vinculado com o foco atencional que essas pessoas acabam tendo em relação à dor. Então, hoje nós sabemos que tem estudos mostrando, então, que ocorre uma diminuição da massa encefálica em alguns indivíduos com dor crônica, né? Então, mostrando que isso é bastante importante. E do ponto de vista de comportamento, né, nós também entendemos que a dor crônica, ela tem uma relação muito íntima com a capacidade cognitiva e emocional, né? Então, nós sabemos que o grande objetivo do mindfulness é regular a nossa autorregulação emocional, né? Então, o que nós sabemos que, dependendo do meu estado emocional, eu vou influenciar positivamente ou negativamente na dor, assim como o meu estado cognitivo, e vai alterar tanto a emoção quanto a dor. Então, como se essas 3 áreas, elas funcionassem juntas, assim, sabe? Então, às vezes a pessoa não está bem emocionalmente, a dor dela vai estar mais intensa e vice-versa. Então, esse olhar mais amplo faz com que a gente entenda, né, que é preciso cuidar desses pacientes nesse aspecto, né? Esse estudo, ele faz uma intervenção em pacientes com dor crônica, e eles avaliaram também tanto a percepção da dor do ponto de vista do desconforto, e também com relação à intensidade da dor, né? Então, eles tentaram modular a atenção dos indivíduos e modular a emoção, né? Através de distratores ou através de mostrar imagens de pessoas sofrendo, assim como coisas positivas, né? E o que eles observaram, então? Que quando a gente tem uma intenção de modular a atenção do paciente, ou seja, eu faço uma distração com a pessoa, a intensidade da dor é o que mais se modifica, né? Então, ele relata que a dor diminui quando ele se distrai com as coisas, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente modula a parte emocional desses pacientes, a dor, o desconforto causado pela dor, ele é mais afetado. Então, mais uma vez, mostrando que se o indivíduo se sente melhor do ponto de vista emocional, o significado da dor, ele vai ser minimizado, né? Ele não vai dar tanta importância para o tamanho que a dor vem em relação ao desconforto para ele, né? E outras questões também que são bem importantes, e até um estudo que saiu, vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, que é um estudo ainda piloto, mas que mostra a atuação em uma das alterações cognitivas importantes que esses pacientes podem ter, né, que estão associados com esse é um modelo proposto por Vline, que é um dos autores que mais pesquisa também o comportamento afetado pela dor, e que ele sugere que o seguinte: o indivíduo, quando ele tem um estímulo nociceptivo, né, e ele sente a dor no corpo dele, essa dor, ela pode ser interpretada como uma ameaça muito grande ou uma ameaça pequena, ou seja, ele pode olhar para aquilo e falar: nossa senhora, socorro, meu Deus, eu vou morrer por causa disso, ou ele pode olhar e falar: ah, ok, é uma dor no meu corpo. Quando o indivíduo responde com uma identificação de uma alta ameaça perante aquilo que ele está vivendo, ele vai desenvolver um padrão negativo em termos do prognóstico, ou seja, como ele vai evoluir em relação a isso. É possível que ele tenha, então, a sensação maior do medo, ele vai ter comportamentos de evitação, isso vai influenciar na forma como o corpo dele vai se movimentar e o comportamento também cognitivo. Isso tende a evoluir para uma condição de dor crônica. Então, hoje nós sabemos que o medo, ele é um dos caras que mais
vai afetar a evolução de um paciente de transitar por uma dor aguda e nunca mais ter dor, ou essa dor se tornar a companheira dele por muito tempo. Agora, a pessoa, quando ela olhar para aquela situação e falar, eu estou sentindo dor aqui, claro, eu forcei, eu fiz alguma coisa, mas o corpo humano, né, vida que segue, tá tudo bem. A chance dele evoluir de uma maneira positiva, né, baseado também, obviamente, nas bases dele, de valores, estilo de vida, isso vai fazer com que ele tenha uma recuperação melhorada, tá? Então, se a gente puder identificar que o padrão que esse paciente tem, que é um padrão de catastrofização, ele é um cara que está hipervigilante, está com medo do que ele está sentindo, é uma pessoa muito importante para a gente abordar com o mindfulness, tá? Então, hoje nós temos dentro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, nós temos o nosso comitê de terapias integrativas, na qual eu estou fazendo parte, junto com 2 médicos neurologistas, especialistas em dor também, e que a gente está tentando trazer para o meio científico, né, e principalmente para o meio do congresso de dor, a visão do mindfulness. Todos também têm a formação, então a gente está tentando passar para os outros profissionais o quanto a gente pode atuar, né, ajudar esses pacientes com as terapias integrativas complementares. Então, aos poucos, a gente também vai ganhando esse espaço. E aí, em termos de evidências científicas, né, a gente ainda está engatinhando, é muito difícil produzir ciência, né, em determinados aspectos, e o mindfulness, ele ainda, em relação à dor, ele está evoluindo, mas em relação ao que a gente tem de meta-análises e revisões sistemáticas, os efeitos são pequenos, né? Mas esse estudo eu achei bastante interessante trazer para vocês, que é um estudo publicado na JAMA em 2019, que ele utilizou 37 estudos, e principalmente ele quis observar o efeito da terapia mente-corpo nos pacientes que sofrem dor e que tratam com opioides, né? Visto que isso é um grande problema aí na nossa sociedade. E aí o que eles encontraram é que houve uma associação significativa e moderada em reduzir a dor com o uso das terapias mente-corpo, né? Ou seja, em torno de 1.679 indivíduos que receberam o protocolo de terapia mente-corpo demonstraram um efeito positivo em relação à redução de dor. E também, o que foi interessante, é que essas pessoas tiveram uma associação pequena, mas significativa, com a redução do uso de opioides, como se a gente estivesse substituindo esse tratamento medicamentoso aí para o alívio desses pacientes. Então, eu acho que isso é muito relevante. A gente tem isso como um respaldo aí científico bem legal, né? E especificamente em relação ao mindfulness, a gente tem alguns estudos também, né? Então hoje, desde lá, eu gosto de lembrar disso, né? Porque às vezes as pessoas não sabem a origem dos primeiros estudos de mindfulness que foram realizados pelo grupo, especificamente do Jon Kabat-Zinn. Lá em 1983, os primeiros estudos foram para dor crônica, né? Então, ele vem estudando isso já há muito tempo, essa autorregulação para esses pacientes. Então, eu acredito que a gente está aí num caminho muito certo, com resultados bem positivos, né? Mas ainda nós estamos engatinhando em relação à publicação de alta qualidade metodológica, né? Nós temos hoje, cada vez que eu dou essa aula, eu tenho que atualizar esse número, porque muitas publicações estão sendo feitas, né? Mas a gente precisa, então, especificar ensaios clínicos randomizados para entender, né, o comportamento disso tudo no paciente com dor. Mas, assim, nós temos vários estudos que foram clássicos, que eles tentam explicar através dos mecanismos, né, que a dor ela pode ser aliviada através da meditação. E, basicamente, os estudos que utilizaram neuroimagem, eles encontraram que aquelas áreas do cérebro que nós falamos, especialmente o córtex somatosensorial primário, que é a parte sensorial, quando o indivíduo medita, ele diminui a atividade dessa área no paciente com dor, né? E outras áreas também que foram afetadas, né? Foi a área do córtex cingulado anterior e também da ínsula. E o que eles refletem nesses estudos é que talvez a meditação ela atue antes mesmo do processamento da dor virar dor. Como que eu posso explicar isso? É como se influenciasse naquele momento em que o cérebro está olhando para a situação como uma situação de perigo e ameaça, a meditação ela vem como calma, tá tudo bem. Então, as áreas do cérebro que poderiam estar associadas, né, com essa
produção da sensação dolorosa, elas regulam a cognição do processo nociceptivo. Então, esses estudos são estudos que tentam a explicar o mecanismo, né? E esse é uma outra meta-análise, daí especificamente baseada na meditação do mindfulness, que utilizou 30 ensaios clínicos, daí com baixa qualidade metodológica de evidências, mas também que encontraram um efeito pequeno de melhora de dor comparado com os tratamentos habituais, que são a tratamento e também não tratamentos e grupos de apoio, né? E o principal, que eu acho que é o que mais a gente tem como relevante aí, é que o mindfulness esteve associado com a melhora significativa de depressão e saúde mental associada à qualidade de vida. Então, as pessoas, elas relatam uma melhora da qualidade de vida, uma menor condição depressiva, associado à melhora da dor, né? Então, aparentemente, aí é isso que a gente tem ainda de efeito, né, em relação ao mindfulness. E aí, resumindo, esse estudo, ele utilizou, né, vários estudos de neuroimagem para observar o padrão e a correlação das alterações do cérebro com essas abordagens cognitivas e meditativas do paciente com dor. E aí, o que nós observamos é que a regulação da dor, ela esteve presente, né, nesses indivíduos, podendo alterar áreas do cérebro numa extensa área, não especificamente aquelas áreas de dor não da região nociceptiva, que é aquela área que recebe a informação, né? E aí, o que esses autores, eles concluem? Que talvez, né, essas práticas, elas vão estar muito mais relacionadas, de fato, com a experiência afetiva da dor do que propriamente daquela relação da intensidade. Então, a gente talvez não se preocupe tanto com o quanto a dor se saiu de 1, foi para 10 ou de 10 para 1, mas o quanto que foi mais aceito aquela sensação de desconforto causado com a dor. Então, a relação do paciente em relação ao problema que ele está vivenciando, né? Talvez reinterpretando aquilo ou ressignificando o papel da dor no seu corpo. Então, essas estratégias, elas parecem ser muito boas nesse processo do autocontrole, do enfrentamento da dor, da forma como ele avalia, né, da maneira desagradável em relação à ansiedade e depressão e em relação à resposta neural de atividades alteradas, tá? Aí aqui, esse estudo que eu comentei com vocês, que utilizou esse modelo de Vline, né, para aplicar 10 semanas de terapia de mindfulness. E aí eles observaram que as pessoas que tinham crenças ruins relacionadas à atividade de trabalho, elas foram minimizadas, ou seja, as pessoas, esse modelo de medo e evitação do Vline, ele tem como característica também avaliar e identificar a cinesiofobia, que é o medo que o paciente tem de se movimentar. Então, por exemplo, se o paciente ele trava a coluna no trabalho, é como se ele fosse ter uma situação de medo de se movimentar, nesses casos especificamente no trabalho, né? Então, eles observaram que a partir da aplicação do mindfulness, a gente consegue melhorar a relação dessa cinesiofobia que o indivíduo tem em relação ao comportamento de medo e evitação do movimento. Então, o objetivo que nós temos é, através de conexões, né, das vias cerebrais do sistema nervoso central, através das funções cognitivas e emocionais, a gente tem como objetivo, então, modificar a percepção da dor do paciente. Então, como a gente sabe que negativamente tudo isso influencia na dor, a gente pode usar isso como uma questão benéfica para desenvolver ou modificar a sensação dolorosa no corpo do paciente, tá? Bom, esse estudo aqui eu já comentei com vocês, que é em relação ao uso do opioide, né? Aqui também, nós não sei o que está repetido, e esse também comentei com vocês. Então, aí eu vou abrir para a nossa discussão agora, vou deixar para vocês também colocarem o ponto de vista de vocês, né? Mas como a experiência que a gente tem é que o mindfulness ele ajuda principalmente então no relacionamento do paciente com a dor dele. Então nós entendemos, né, que a dor ela é inevitável, muitas vezes inerente à nossa condição humana e que é desconfortável e que vai causar sofrimento e vai causar desconforto, né? Mas quando eu me torno uma pessoa mais consciente daquilo que está acontecendo, em termos das expectativas que eu crio em relação a mim, eu posso
ter possibilidades de novas escolhas, né? E não reagir de maneira automática em relação àquele estímulo. E isso pode dar uma possibilidade, então, de eu mudar o meu relacionamento com a dor, baseado nos meus valores, inclusive, e isso reduzir o nível de sofrimento que eu posso sentir em relação àquilo, tá? Então, é isso. Muito obrigada. E eu agora vou abrir para vocês, se vocês querem comentar, conversar, tirar dúvidas. Obrigada, viu, Michele? Não sei se as pessoas quiserem perguntar, se alguém tiver dificuldade com o microfone, quiser escrever também, a gente lê aqui no chat. Ok? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Vanusa. Naquelas imagens, como que aconteceu aquela experimentação? Em que momento a imagem foi feita? Em que momento acontecia a meditação? Em que momento acontecia a dor? São indivíduos com dores crônicas já, que eles vivenciam já o estado de desconforto causado pela dor, e a avaliação foi imediatamente após a prática de meditação. Aí, se você quiser, eu posso encaminhar para você esse estudo. São vários estudos que tentam justificar e avaliar essas mudanças a nível cortical a partir da meditação, né? Então, a gente tem algumas questões que a gente discute, né, em relação a isso, porque muitas pessoas vão vivendo experiências de dor sendo estimulada, né, e pacientes meditadores já experientes e pessoas que acabavam começando a prática e quem não pratica meditação. E aí eles tentavam avaliar o quanto que o limiar de dor de cada uma dessas pessoas, eles poderiam ser sentido. E aí a gente sabe que quem medita, aparentemente, ela tem um nível de uma sensibilidade de dor aumentada, né, diminuída, quer dizer, ou seja, ela tolera mais o estímulo doloroso, porque não tem essa significação da dor como algo muito ruim. Já quem não medita, aparentemente, tem uma maior sensibilidade da dor, ou seja, o estímulo ele já gera um desconforto presente. Mas todos esses estudos, eles são estudos que tentam comprovar mecanismos que se diferenciam das pessoas que meditam para as que não meditam, né? Mas o mais importante mesmo é a gente entender se isso é relevante clinicamente. Por isso daí eu trouxe as revisões de meta-análise, né, revisões sistemáticas que trazem a resposta de que será que clinicamente isso faz sentido realmente? Né? Então, e aí vem aquelas questões que a gente discute também. Obviamente que a pessoa que medita, ela tem uma atividade cerebral diferente da que não medita, né? Por vários motivos, talvez o traço de personalidade, talvez as opções da vida da pessoa, a forma até mesmo como o cérebro dela funciona. Então, não necessariamente essas comparações, elas traziam respostas para a gente que faziam sentido, porque no fundo, a maioria das pessoas que a gente vai pegar são pessoas que não têm esse hábito, que não fazem, então os ensaios clínicos randomizados, eles trazem uma resposta melhor para a gente em relação à relevância clínica, né, disso tudo. Respondi, Vanusa? Aracélia, está com a mão levantada, né? Pode falar. O microfone, liga seu microfone, por favor. Oi, bom dia. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas, na verdade, não queria fazer uma pergunta, queria fazer um depoimento, né? Eu sou uma paciente de dor crônica há mais de quase 30 anos, uma dor não identificada, que passei por muitos médicos, e a prática do Mindfulness, depois que eu fiz o programa, aconteceu exatamente o que a doutora estava dizendo, né? Eu não parei de sentir a dor, né? A dor continua, mas a minha relação com a dor mudou assim significativamente, entendeu? Não sei nem assim dizer exatamente o momento, como foi, mas
Hoje eu vejo, eu espero a dor, né, porque ela é assim meio em ondas que vem, não é uma coisa constante, com mais tranquilidade. Isso aparentemente diminui essa sensação. Então, tudo que ela estava falando aí, eu estava se me identificando bastante com todo o processo que eu passei a partir do contato com o mindfulness. Entendeu? Então, era isso que eu queria dizer, que realmente não participei de nenhuma pesquisa, não fui pesquisada, mas as pesquisas batem muito, né, com o que eu senti, com a minha experiência Que com o mindfulness. legal. Muito obrigada pelo seu relato, querida. E assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, né, que eu trabalho muito com os meus pacientes, é que existem, para cada um de vocês, existe um gatilho. Né? Então, a dor ela é uma flutuação de sensações, ela não é algo constante. Por mais que a gente sabe que você tenha tantos anos, né, ela vai flutuar à medida que você colocar a sua atenção em outras coisas. Daqui a pouco ela puxa a sua atenção de volta e você sente ela, né? Mas o que é muito importante, você entender e conseguir identificar a partir das práticas que a gente se torna mais consciente, quais são os gatilhos para a piora da sua dor ou para o aparecimento dela, né? Porque às vezes não necessariamente é uma questão física, como uma cadeira, um colchão, um esforço. Às vezes é um pensamento que você tem que é interpretado pelo cérebro como uma coisa ameaçadora, né? Ou às vezes é uma emoção que você está sentindo que também está gerando tudo isso. Então, quanto mais a gente se aproximar, né, desses gatilhos, mais chances a gente tem de olhar para eles e falar, isso é, né, de forma consciente, isso é um motivo que eu estou compreendendo, que faz sentido, é legítimo, mas espera aí, corpo, você não precisa sofrer tanto por isso, calma aí, né? E quanto mais a gente tem dor, é mais fácil da gente identificar ameaça. O cérebro, ele fica como se ele tivesse um pouco mais alerta, assim, sabe? Então, a meditação também tem esse papel de olhar e falar, calma um pouquinho, relaxa um pouquinho, tá tudo bem, nanana. E aí essas percepções elas ficam amenizadas também. Então aí a sensação ela é como se tivesse passado ou diminuído a dor mesmo. Mas muito obrigada. Michele, tem uma outra coisa que eu estava pensando, né, na hora que você estava falando, não sei se você tem algum artigo que envolve, né, essa ideia, mas uma coisa, eu brinco muito, né, que eu falo, eu sou uma pessoa que dói, né, eu tenho dores, mas as dores, dependendo do tipo de dor, eu tenho um nível de aceitação. E eu acho que a aceitação, que é uma coisa super importante no mindfulness, tem tudo a ver com o fato de eu, sabe, assim, tudo bem, vai doer, mas eu sei como é e eu já aceitei isso no meu processo, né? Então, eu fiquei me perguntando se tem estudos relacionando isso, nível de aceitação com o quanto que a dor é importante para a pessoa, né? Porque acho que isso é uma coisa que daria até para medir, independente da pessoa estar praticando o mindfulness já, mas fazer a medida, né, desse construto da aceitação e ver quanto que ela sente de dor, né? Não sei se tem alguma coisa disso na literatura já. Então, Vânia, tem sim, tanto da aceitação quanto daquele mecanismo antecipatório, né, do indivíduo ficar com medo de sentir dor. Então, mas não claramente respondendo a esse construto específico. Então, eles falam que melhora e tudo mais, mas ainda eu acho que é preciso investigar de uma maneira mais clara isso aí. Eu estava no doutorado agora, fiquei quase um ano fazendo doutorado, e a minha intenção era justamente avaliar essas questões nos pacientes com disfunção temporomandibular e tal. Só que por questões de escolhas mesmo, porque a gente às vezes não consegue dar conta de tudo e eu tenho uma parte clínica muito intensa, e aí eu falei, bom, conscientemente eu tive que tomar a decisão de parar mesmo o doutorado nesse momento, talvez eu falo, quem puder fazer isso por mim, eu vou agradecer, eu queria muito poder contribuir com a ciência, mas tem momentos da vida que a gente precisa fazer escolhas. Então, sim, são respostas que precisam ser... Porque assim, de uma maneira geral, eu falo que o mindfulness ele ajuda, mas a gente tem que entender melhor
em que ponto que ele ajuda, né? Então, em relação à aceitação, com certeza é provável que ele ajude para dar essa mudança em termos da relação com a dor, entre outros construtos que a gente precisaria avaliar mais especificamente e talvez até comparar protocolos, né? Será que a terapia cognitiva baseada em mindfulness é melhor? Ou esse que eu pelo menos utilizo, que é de redução de estresse, ou a terapia de compaixão, enfim. A gente precisaria ver quais desses protocolos também se aplicam mais a que tipo de dor. Então, como é bastante complexo o universo de cada um de nós, eu acho que é muito difícil a gente ter essa resposta ainda, mas eu acho que a ciência está caminhando bem para isso, mas ainda a gente precisa dessas respostas específicas. Mas muito obrigada pela sua consideração. A gente tem aqui uma observação da Miriam, né, que falando dessa uma abordagem excelente, e acho que é isso mesmo, né, a possibilidade de encarar a dor de uma forma diferente, né, e que isso pode trazer, sem dúvida, um benefício para todos, né, então acho que o que a Miriam traz é uma visão nossa também. E aí não sei se tem mais alguém que tem uma pergunta, porque senão eu posso fazer outra, mas eu não quero monopolizar. Eu queria fazer um depoimento com a perguntinha no final, mas acho que a Michelle já respondeu. Eu fiz a formação, né, como instrutora de Mindfulness. No módulo intermediário, eu estava com uma dor na mão, né, e foi diagnosticada com risatrose, né? Então, primeiro teve a dor emocional aos 50 anos, já está chegando tudo, né? E estava bem agudo no módulo, e a gente teve uma prática de compaixão, e aí naquele momento eu olhei para a mão, fiz esse processo, né? E meio que tive a compaixão comigo, com a mão, ok, tá bom, 50 anos, vamos acolhendo o que vem, né? Por causa da formação, você ainda está mais nisso. E assim, foi quase uma surpresa, assim, eu fiquei meio, né? Porque a gente vai se espantando com o que acontece com o Mind, sumiu a dor. Aí eu fiquei, falei, gente, mas o que aconteceu? Porque estava intenso, eu sei o que estava acontecendo. Tanto é que ela foi o foco dessa meditação da compaixão. E aí, pelo que você me falou, tem um pouco de... Aí você foi falando um pouco no seminário, eu falei, então deve ser a atenção que eu tirei. Agora, com a pergunta da Vânia, eu falei, não, então deve ser a aceitação. E aí você me falou que acho que não tem ainda o que é uma coisa, o que é outra. Mas eu queria dar um outro ponto. Com a prática do Mindfulness, essa questão dos gatilhos, você vai trazendo essa consciência mais para o corpo, e o body scan que eu fazia logo que eu acordava, eu percebi que eu ficava pressionando a mão enquanto eu dormia. Eu acordava assim, eu falei, gente, o que tá... E aí eu comecei a associar essa pressão com essa dor, mas com essa fraqueza, e fui trazendo consciência, parei, né? Não sei como eu fiz isso durante o sono, né? E aí a dor sumiu. Então, só para ver. Então, o que fica de pergunta é isso, essa questão da aceitação, atenção, esse mistério tudo. Mas eu acho que ainda não está estudado, né? Vanusa, obrigada pelo seu relato. Normalmente, eu até faço uma aula um pouco mais extensa, só que daí, dessa vez, eu falei, não, eu vou tirar um monte de slide, eu vou pôr o que eu acho que tem que pôr e vou deixar para reflexão. E é exatamente isso, sabe? A dor, ela está muito relacionado com a aceitação. Olha, eu vou dar o meu exemplo, tá? Quando eu fiz a minha formação, eu tinha uma dor crônica na cervical. Eu estava vivendo um contexto de vida com bastante estresse e ansiedade e eu não aceitava a aceitação. O termo aceitação, ele me incomodava. Então, quando alguém falava em ter que aceitar a dor, o mindfulness está relacionado com a aceitação, eu pensava, não é possível, mas eu não quero aceitar a dor, eu quero tirar a dor dos meus pacientes. Então, primeiro, eu também vivenciei essa experiência da dor melhorar quando eu estava meditando. Eu basicamente desliguei, né, esse componente de tensão que acontece relacionado à dor. Isso foi um marco muito significativo para mim. Eu nunca mais tive dor. Só que eu não gosto de falar isso porque fica parecendo uma coisa, né, milagrosa e mágica. E eu não gosto de vender essa ideia, né? Porque senão você neutraliza a aceitação, você acaba com ela, porque daí a aceitação é realmente perante ao desconforto, né? Mas hoje eu consigo trabalhar muito isso com os meus pacientes, e de fato, na minha opinião, é a principal questão da mudança da sensação. Então, quando o paciente entende, aceita de maneira genuína
que aquilo faz parte e que de alguma maneira ele também causou isso para o corpo dele, ele ameniza um pouco aquela coisa do não, mas eu preciso buscar, eu preciso ir atrás, eu preciso tirar de mim e se aproximar de uma coisa, não, eu vou cuidar de você e é isso mesmo, né, tá? É desse jeito que está, vamos fazer o que a gente pode com isso. Então, com certeza, assim, a aceitação, ela é a base. E uma outra coisa que eu não coloquei, que eu acho que é muito importante também, é a identificação da dor como a sua existência, né? Então, eu sou a dor, o Jon Kabat-Zinn fala muito isso, você não é a sua dor. Né? Ele fala muito esse termo, porque muitas vezes o paciente ele acaba trazendo o pensamento dele como uma realidade absoluta e ele se identifica com a dor como se ela fosse parte dele, né? Então, a sensação de dor, ela é uma sensação transitória no nosso corpo, nós não somos a dor, a gente vai sentir dor. Também é uma outra coisa que, a partir do momento que a gente desenvolve o self-awareness, né, que a gente se torna mais consciente, a gente também diminui a capacidade dessa identificação dos pensamentos com a gente mesmo, com o nosso eu, tá? Acho que isso também é uma coisa que talvez tenha faltado aí. Bom, Michele, acho que a Maíra já chegou também. Eu ia fazer uma pergunta, mas vai servir de link para a fala dela. Eu vou deixar para você pensar nisso e quem sabe uma hora a gente conversa, porque eu fiquei pensando o quanto que a pessoa que tem dor e faz uso principalmente de opioide e cria uma dependência ao opioide, poderia ter o mindfulness como uma ferramenta, né, para sair desse uso. E aí, como, né, a Maíra está aqui convidada para falar exatamente de mindfulness e uso abusivo de substâncias, né? Que legal! Então eu já fica aqui o link, né, para a gente falar um pouco disso, porque eu acho que é uma outra coisa que pode ser muito importante. Eu tive uma experiência, vou contar rapidinho, Maíra, já passo para você, uma experiência de um medicamento que pode dar dor óssea, e eu tive muita dor, né? E aí, quando falaram, você vai ter que tomar de novo, eu disse, bom, então tá, mas eu não posso sentir dor. Não, então você vai tomar um remédio junto. E aí, quando você toma um remédio e você não sente nada, eu pensei assim, nossa, é muito fácil você ficar dependente desse negócio, né? É que o meu é um evento, eu tomo remédio, depois não vou ter mais, né? Então, ok. Mas para quem tem dor crônica, a sensação que um opioide dá é uma coisa impressionante, de conforto mesmo, né? Então, eu acho que essa preocupação também, associada à dor e ao uso de substâncias, vai ser legal que a gente vai fazer o link aqui. Então, eu te agradeço muito, Michele, muitos elogios aqui, o pessoal, né, fez várias observações, então foi um prazer. Muito obrigada.